haja então nossa 15ª aula, a Bíblia e o poder emocional. Deus maravilhoso, Paizinho querido, com gratidão no coração, Jesus, quero mais uma vez dizer: eis-me aqui, sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Obrigado por este dia, renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. Obrigado, Senhor, porque estou seguro de que sinais, prodígios e maravilhas já têm nos acompanhado nesta manhã. E agora, ao debulhar da tua palavra, mergulhando em águas profundas ainda no tema desta manhã, vamos crescer ainda mais na tua graça, no teu conhecimento, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Kim, meu querido. Obrigado, Paulo, aí nesse violão clássico. Obrigado, Joás, querido. Nosso Wesley aí transmitindo ao vivo. Glórias a Deus. Obrigado, nosso nobre aí no nosso estúdio de áudio. Bispo Zé Carlos, estúdio de TV. Deus seja louvado. Minha gratidão muito especial a cada um que trabalha incansavelmente. Nossa Bispa Tereza, desde cedinho com a gente também. Toda a administração, com certeza, aí no Ministério Social já muita gente trabalhando. Nosso Bispo André, Bispa Cris, a Gatinha, Bispo Mussalã, na administração, Bispo Antônio Carlos, no cuidados com o templo, sabe? E você, né? Você, pessoas aqui que chegam cedinho já para abrir a igreja, pessoas que às vezes vêm também tão de longe, todos que trabalham sem exceção, e a cada um que participa deste culto, seja aqui presencialmente, seja pela internet, cada um que faz da sua terça-feira escola de capacitação e crescimento espiritual, que honra o meu chamado e da minha esposa, né, amor? Como ministros da palavra de Deus, ministros da graça de Deus, confirmam essa visão que há mais de 20 anos Deus tem dado ao nosso amado apóstolo e profeta Miguel Ângelo, nosso paizinho na fé, a quem nós reforço, né, a nossa gratidão muito especial ao apóstolo e toda a sua casa, para a glória de Deus, por esta grande oportunidade, estarmos aqui sobre o altar apostólico e profético, ministrando a vidas tão especiais. Quero iniciar, como na semana passada, dizendo a você que você pode acreditar, pode confiar, pode descansar, que você tem aqui mais uma vez, sobre o altar, sabe, um irmão espiritual, um irmão com visão bíblica do seu papel aqui na terra. E aqueles que forem nossos irmãos nesta terra com esta visão serão os amigos mais chegados que irmãos. Então contem comigo. Saiba que eu estou aqui dentro dessa visão, né? Dentro dessa colocação como um irmão, nada superior ou inferior, com chamado, de bispo, com chamado para ministrar no altar, mas como corpo de Cristo, como um irmão espiritual, como reconhecendo você o amigo mais chegado que o irmão, ok? É dessa forma que eu vivo a minha vida ministerial. Na nossa escola de capacitação da última terça-feira, minha gratidão ao nosso querido também capitão mais uma vez, sempre mandando as resenhas. Obrigado, Heraldo, você também vi lá os vídeos de louvor que você me mandou, viu, no WhatsApp, que bom, e está sempre apoiando a gente aí também. Eu tenho aqui da síntese da nossa última terça-feira como eixo forte, né, que eu tenho trazido desse lado emocional. Nós vimos muito na semana passada que a alma, né, essa parte que a gente entende como emoção, quando a Bíblia fala
de alma, na verdade está tratando do que? De psique. Essa palavra dos originais é psique. Então, falamos sobre a plasticidade cerebral, como a ciência chama, a forma como o nosso cérebro vai aumentando e vai sendo transformado com as informações recebidas. Tudo isso nós colocamos na semana passada de forma muito abrangente e entendemos que essas emoções, elas precisam ser fortalecidas pela visão do invisível. Quanto mais informações bíblicas o nosso cérebro receber, verdades, informações verdadeiras, mais nós vamos ter o nosso cérebro, mesmo essa parte física, né? Já que ela é transformada, ela tem essa condição, essa plasticidade cerebral. Quanto mais nós ocuparmos ele com as informações da palavra, da verdade, mais nós vamos conseguir sobressair com as obras da fé. Então, isso permeou muito o nosso encontro, e nós finalizamos com esse texto de Paulo, de Filipenses capítulo 2, versículo 12, quando Paulo diz, então chama para um desafio, né? Ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 12, nós temos aí, Joás: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E acreditem, este versículo deu base ao tema que eu preguei, por exemplo, em Curitiba. Poderíamos ficar aqui parados neste versículo, só com toda a informação que está muito clara ainda e fresquinha na minha mente, de tudo que nós tratamos lá em Curitiba. Mas nós trazemos aqui para o eixo de hoje, porque Deus quer falar especialmente, personalissimamente, com cada um de nós. E lembrando que Paulo aqui, irmãos, ele estava num momento de muita, instabilidade. Paulo estava com ameaças fortíssimas de morte. Ele não sabia nem como seria ali a situação dele. Não era muito diferente, apesar dele estar preso, de estar respondendo aos processos, aquela situação de julgamento todo, né? Hoje a nossa situação aqui neste mundo não é tão diferente. Todos nós estamos aí com as informações que vêm. Quem vai ter perspectiva de alguma coisa? Quem vai ter esperança de alguma coisa do dia de amanhã? Isso está tirando a paz de todo mundo. Pois eu quero te dizer, não pode tirar a nossa. Não pode tirar a nossa. Às vezes até recuar nós vamos. Diga, recuar é preciso. Retroceder, jamais. Porque nós não temos um chamado a retroceder. Se a gente recuar, é só para repensar, é só para reestruturar, é só para ouvir melhor Deus, é só para corrigir o azimute, e quando a gente arrancar é com maior velocidade ainda. O que não pode é sair desenfreadamente com as informações que são fortes e patentes, negativas de todo mundo, seja ele pela operosidade do mistério da iniquidade que já opera, seja ele pela nossa carne que é tão sensível e tão frágil. Todos nós na carne somos muito frágeis. Mas Paulo está dizendo aí, olha, importante mesmo, que às vezes, Claudinha, quando a gente está aqui todo mundo junto, às vezes quando eu estou numa igreja local, às vezes quando estamos em festas, principalmente quando é o nosso apóstolo, claro, nosso paradigma, nosso pai na fé, está num culto, aquele êxtase espiritual, todos nós nos sentimos muito seguros e tal, mas e depois quando cada um vai para a sua casa? Tem que permanecer obedientes à visão. Por isso que ele fala muito mais, ou seja, muito mais é quando o culto aqui, irmãos, amém, é o nosso momento de congregar, é que fazemos admoestações, é importante. Você que está pela internet, se você não tem uma igreja que prega essa palavra com a graça genuína, ok, alimente-se pela internet,
É melhor do que você pegar comida estragada. Desculpe. Comida estragada dá infecção intestinal. Bíblia sem revelação dá confusão. O apóstolo sempre diz: quem tem visão, tem provisão. Quem não tem visão, tem falta de revelação. Tem confusão. Se quem tem visão tem provisão, quem não tem visão tem confusão. Vive desorientado, desorientação. Então, comece a perceber que Paulo traz aqui um chamado para nós, uma característica, uma responsabilidade que nós temos que avançar. Nós vamos avançar hoje compreendendo o seguinte: que você recebe a salvação para desenvolvê-la. E para desenvolver a salvação, você precisa da visão correta. Diga comigo: receber a salvação, mais forte, receber a salvação é dádiva de Deus, é favor imerecido. Ele decidiu. Eu não tive participação nenhuma nisso. Diga: está escrito. Ele me conheceu, me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou. Está lá em Romanos 8. Diga: a obra está completa. Diga: mas desenvolver a salvação é obrigação minha. Então, veja, a salvação já foi nos dada, isso vai nos trazer segurança, ninguém tira mais, ninguém te leva mais para o inferno, somos um com o Senhor, em espírito. Por isso que às vezes a pessoa diz: ah, Senhor, cura física, emocional e espiritual. Irmãos, eu não oro por cura espiritual, porque nós já fomos sarados. Quando Isaías profetizava, ele dizia: pelas suas pisaduras fomos sarados. Exatamente, que hoje nós temos biblicamente uma condição espiritual totalmente sarada. Não adianta eu ficar pedindo para o Senhor enviar a cura espiritual se a pessoa não praticar a palavra. Palavra muitos usam, poucos vivem. Uma coisa é usar, a palavra é viva, é eficaz, ela dá resultados. Ela funciona até com um certo poder motivacional. Tem gente que usa a Bíblia para terapias motivacionais. Não é o nosso caso. Não estou falando de poder motivacional, estou falando de poder emocional. Porque motivacional só, da forma humana, ele é muito passageiro, é muito efêmero, é muito, sabe, o que motiva um, desmotiva outro. Enquanto tem gente morrendo por causa da pandemia, tem gente enriquecendo por causa da pandemia, você sabia? Desculpe. Vamos pensar nisso. Vamos entender que nós temos de Deus uma condição especialíssima de vivermos sim neste mundo e desenvolver. Por isso que desde a semana passada a gente vem falando o que? Sobre a mente, a renovação da mente. Que Paulo fala em Romanos 12:2, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então agora nós vamos entender nesse momento, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo começa dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, Deus que te deu. Trazendo aqui para a revista atualizada, né, e ousada, Daniel Anacleto de Oliveira, né, com devida vênia ao Espírito Santo. Eu diria: pela graça que sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, Deus que te deu. Deus já te deu, é dom de Deus. E agora, o que você vai fazer com essa salvação? Lá em Curitiba eu peguei um mamão papaya, né, bonito, e chamei um jovem no altar e disse: olha, eu vou te dar esse mamão, ele é seu, o que você vai fazer com esse mamão? Eu vou cortar,
jogar a semente fora e vou comer o mamão. Eu falei, pois é, eu fiz isso há muitos anos. E aí eu levei até a imagem daquele mamoeiro que vocês que participam presencialmente aqui já devem ter visto, né? Um mamoeiro que eu tenho lá na minha casa, ele já parou de dar fruto, agora já semeei, estão crescendo outros, mas com dezenas de mamões. E eu disse, eu aprendi a desenvolver o mamão ao invés de só comer. Tem gente que nasce salva, no momento de Deus se manifesta a salvação, mas ela não dá frutos nessa terra, ela não multiplica, ela não vive a serviço realmente do reino, ela vive, desculpa, só dando trabalho para Deus, porque sequer ela se esforça. Depois você lê Hebreus capítulo 4, lá depois do versículo 9, Paulo diz que resta um repouso, ele diz, mas esforcemos-nos para entrar neste descanso. Quer dizer, ela não quer fazer esforço nenhum, esse esforço é seguir o que Deus diz, irmãos, porque a carne não vai seguir, a carne não é obediente, a carne não tem fé, essa carne não foi curada, essa carne ela vai ser transformada no arrebatamento da igreja. Enquanto não houver o arrebatamento da igreja, até no momento do nosso desenlace aqui, aqueles que partirem para a glória antes do arrebatamento, diz que o pó vai voltar ao pó. Mas a nossa salvação é tão maravilhosa que quando Paulo fala aos Coríntios, ele diz assim, mas a corruptibilidade vai ser revestida em incorruptibilidade. Tudo será transformado na nossa vida, porque nós não somos desta terra, nós estamos aqui de passagem, e se nós vivermos aqui com esta visão, onde o covarde vê dificuldade, o herói vê oportunidade. Onde o medroso fica parado e assustado com o buraco, o corajoso pensa e constrói pontes. Só a graça de Deus pode viver esse desenvolver da salvação, esse desenvolvimento da salvação. Eu vejo pessoas aí, irmãos, por aí, correndo de um lado para o outro, sequer param para ouvir. Não vejo pararem para ouvir a palavra. Como pode uma pessoa dessa achar que vai saber alguma coisa, que vai servir para alguma coisa? Quem não senta para aprender, nunca estará apto a ensinar. Quem não é capaz de servir, nunca será apto a comandar. Então precisa haver esse engajamento, sabe? Esse envolvimento total, porque senão a pessoa fica achando que é com a força do nosso braço. Quando Paulo está falando de obras, nesse versículo, ele está falando das obras da carne, de uma pessoa que vai ficar com a salvação do versículo 8, mas sem a visão do versículo 10. Diga, eu tenho que viver a salvação do versículo 8 com a visão do versículo 10. E era aí que o Miguel Ângelo Júnior, né, meu amigo querido, que eu tenho intercedido muito por ele, dizia, Dênio, você tem mania de pregar até a vírgula. Sou eu, irmãos, é a graça de Deus comigo, desculpe. Porque o versículo 10 é que explica o 8, é que completa o 8. E tira toda uma forma misteriosa que o cristão vive até hoje aí. Parado no versículo 9. Porque senão você vai dizer, peraí, então teria uma contradição. Não tem contradição nenhuma, está muito claro. Nessa versão revista atualizada da João Ferreira de Almeida, é muito claro. Paulo diz, pois somos feituras dele, ele está confirmando o versículo 8. Está dizendo, somos feituras dele, ou seja, salvação, dom da fé, não vem de vós, é dom de Deus, criados nele, em Cristo Jesus. Aí ele explica para quê? Aí ele explica o que ele disse, contradizendo o versículo 9, porque se você ficasse só antes da vírgula aí, você falasse, como é que ele disse que eu não posso ser de obras e agora nós fomos criados para boas obras? Você tem que entender, com a salvação de Cristo Jesus, com a visão da salvação que é em Cristo Jesus, com a salvação que é de antemão, que é antes da fundação do mundo, a visão da predestinação. Por isso que só a graça de Deus ensina isso.
Poderia ficar aqui horas e horas e horas num sermão expositivo desse versículo, acredite. Ele diz que existem boas obras. E essas boas obras, então, são as boas obras somente. É isso que eu digo para você. Não adianta o ímpio, 1/3 o da perdição, ele vai até dizer, é simpatizante do evangelho, ele vai às vezes usar a Bíblia, usar a palavra. O diabo usou, irmãos. E acredite, às vezes pessoas vão ser alcançadas, aí você diz, mas como é que aquela pessoa veio de lá, mas é uma bênção, irmãos? Deus, quando manda, viu, falando no início do nosso ofertório, até o diabo obedece. Deus, quando precisou falar, usou uma mula. Então, fato é que haverá esse diferenciamento, né, esse diferencial nas pessoas que entenderem que antes da fundação do mundo já haviam as obras que nós vamos viver nesta terra preparadas. Elas já foram preparadas. Diga, a obra para vivermos já está feita. Diga, a estrada já está totalmente asfaltada. Diga, não é asfalto humano. Diga, são ouros, pratas e pedras preciosas. Como Paulo falou aos Coríntios, ele diz que nós temos que edificar a nossa casa sobre ouro, prata e pedras preciosas. Ele fala, se edificar sobre madeira, palha e feno, o imediatismo do mundo, ansiedade que corrói a alma, é madeira, palha e feno. Agora, quando é nas boas obras preparadas de antemão, irmãos, a gente está firmado. É ouro, prata e pedras preciosas, sim. Vão olhar para você e vão dizer, peraí, você não está entendendo, você não está vendo o que é a direita, o que é a esquerda, né? Talvez você diga, bispo, você é de esquerda ou você é de direita? Irmãos, não sou de esquerda nem de direita, eu sou de Jesus. Se você segue a direita ou a esquerda, irmãos, ninguém sabe o que diz. Ninguém tem certeza exatamente do que está falando. Bispo, você votou em quem? Aí é outro papo, né? Se você conversar comigo, você logo vai saber em quem eu votei, tá bom. Eu não sou uma pessoa que seja desligado da política, eu não sou político, mas eu sou politizado. Eu entendo dessas coisas, eu procuro estar atualizado em tudo, graças a Deus. E se eu começar a falar muito de direita e esquerda aqui, falar o que eu penso, né, sobre todas essas questões, você vai até querer votar em mim. Eu não sou candidato, eu já sou eleito. Né? Eu sou eleito, eu não sou candidato. Pelo menos hoje. Não sei o que Deus tem para mim daqui para frente, porque também a grande culpa hoje da política está na mão do diabo, é dos cristãos antigos que diziam política é do diabo. Sabe o que o diabo fez? Ele pegou para ele. Por isso que está essa questão toda aí, a cada vez pior. Mas, para você não pensar que eu estou me candidatando, eu quero dizer o seguinte, quando você estiver, então, dentro desse eixo, né, da elasticidade cerebral que nós falamos na aula passada, que recebe informações e se transforma, só recebe informações negativas, ele atrofia e adoece. Ele muda, ele é transformado, só que ao invés dele crescer para o desenvolvimento, ele fica doente, ele fica inchado, ele fica inflado de informações negativas. Minha mãezinha falava muito isso, o pai estava muito irritado, seu pai está com a cabeça cheia. E Isaías, quando profetizava Jesus, aí no capítulo 30, versículo 21, ele diz, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, quer dizer que, atenção, hein? O mundo vai nos oferecer um leque de opções, um leque, mais que duas, e a nossa carne vai ser tão tendenciosa, tão imediatista, que a gente vai logo pegar uma direita ou uma esquerda por lógica. Veja bem, você não está aqui para viver lógicas humanas. Ele diz, você vai ouvir atrás de ti, voz de Deus, irmãos, nos mostrando o caminho. Vai estar atrás, vai estar
Atrás de ti você vai ouvir uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você não vai ter dúvidas. Deus me dava essa rotatória, você vê, com várias entradas. Às vezes eu pego aí viagens e eu chego num lugar e não dá para entender muito bem o que está dizendo ali o aplicativo. Eu não conheço bem o lugar e às vezes eu paro. Já teve lugares que eu cheguei, cidades que eu parei na rotatória, eu não ouvi direito o que disse o aplicativo. Sabe o que eu fiz? Dava para fazer, eu dava marcha ré um pouquinho e eu esperava ele atualizar e entrava no lugar certo. Às vezes não dava para dar uma marcha ré, eu falava: não, eu vou seguir em frente, mas vou devagarinho, porque ele aí corrigia e aí me dava o caminho. É um perigo, porque o aplicativo deste mundo erra, às vezes joga a gente para comunidades, ele corta caminhos. Agora para nós não, irmãos. Nós vamos ter a voz de Deus, o caminho certo, a revelação da graça de Deus vai dizer: o caminho é esse, andai por ele. Você vai meter o pé no acelerador e você vai avançar sim, meu irmão. Sabe por quê? Porque o teu cérebro está transformado, a tua mente está sendo renovada, ela está mudando agora. Que bom que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu sei, as pessoas que eu vejo aqui presencialmente, né, Mariana? As pessoas que eu vejo ligadas pela internet. Estávamos assistindo um culto de uma igreja esses dias e estava lá a pastora Mônica Fenizola, né, de Campo Grande. Às vezes, quando ela não se liga, ela manda para mim: bispo, hoje não deu porque o trabalho me mandou para tal lugar, não assisti, mas eu vou assistir depois, hein, tal. Uma pessoa engajada, uma pessoa que... Então, as pessoas que se ligam comigo, graças a Deus, nas terças-feiras, na escola de capacitação, são pessoas que estão buscando e estão entendendo, e é o que eu prego aqui, irmãos. É apóstolo Miguel Ângelo, é a graça de Deus, é a última reforma protestante, é o apóstolo Paulo, é o Cristo ressuscitado e glorificado. E aí, meu irmão, isso vai nos dando visão. A pior coisa que tem é você querer andar sem visão. Você andar num lugar que você não conhece. Esse mundo nós estamos aqui no mundo, é uma terra que, para nós, irmãos, para o nosso eixo espiritual, a nossa carne desconhece completamente. Ela não atinge, ela não alcança, se não for pela revelação da Bíblia Sagrada. Imagine quanto crente essa hora está aí preso a psicanalistas, a psicólogos, e presos até em prisões, em cadeias, em grades, em manicômios judiciários, ou em manicômios comuns, ou em manicômios dentro da sua própria casa, que às vezes a casa da pessoa se torna o que as pessoas dizem? É um inferno, se torna um hospício. Você tem essa segurança. Se você desenvolver a salvação, você vai ter essa segurança. Bispo, como eu vou desenvolver? Dá aqui nesse, praticamente aí, ponto fulcral, né, que diz o apóstolo Miguel Ângelo, da palavra, nesse ponto de eixo central, nesse ajuste, dá aí uma dica maravilhosa para a gente. Não sou eu não, o apóstolo Paulo mais uma vez, porque o evangelho da graça é a ciência que explica a Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 18. Paulo diz: embriagai-vos do Espírito. É exatamente isso que ele está dizendo. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então o conselho de Paulo, quando fala à igreja dos Efésios, ele está dizendo: o vinho ele vai te dar momentaneamente uma sensação de alegria, uma sensação de segurança, ele vai te deixar anestesiado. Não é bom que você se embriague do vinho. E essa embriaguez, nós podemos trazer para os dias de hoje qualquer tipo de droga, que naquela época o mais comum era o vinho. As pessoas queriam se alegrar e bebiam vinho. Acredite, não estou aqui contra a medicina, mas muitas vezes é um antidepressivo, são remédios e remédios de tarja preta. Você é para viver na razão de Deus, com elasticidade cerebral moldada pela palavra. Então,
ele diz que você não deve se embriagar, ou seja, você não deve usar de atributos que são como drogas, qualquer uma delas. Para você ter uma ideia, né, Henrique, nós que já trabalhamos nessa área de contenção, você sabe disso. Quando eu chegava com colegas, às vezes, para dominar alguém, para deter alguém, nós temos táticas que, se você pegar uma pessoa, conseguir torcer o braço dela, que ela está distraída, você puxou o braço para trás, levantou acima da linha da cintura, a pessoa já começa a sair do chão, sentindo uma dor insuportável, não é isso que vai deslocar essa área, você imagina? E a pessoa faz o que você mandar. Então você dominou a pessoa. Mas se essa pessoa estiver sob efeito de drogas, né, Henrique, você vai quebrar o braço da pessoa. E você vê de vez em quando. Há pouco tempo tivemos aí num desses, não sei se foi na França, onde foi, que ontem um senhor forte, mas o soldado foi, imobilizou e acabou jogando ele no chão e acabou dando-lhe um mata-leão e matou, porque a pessoa não parava de se debater. Enquanto teve um pouquinho de fôlego, que estava sob efeito de drogas, geralmente é. Ou se não, estava surtada, porque uma pessoa surtada é a mesma coisa. Ela está fora das faculdades mentais, que tudo começou com drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Sejam elas vinho, cerveja, cachaça, maconha, cocaína, endorfina, sei lá mais o que, e remédios de tarja preta, tudo isso, irmão. Você está entendendo? Que bom que vocês estão na escola de capacitação e crescimento espiritual. Desculpe, irmão, desculpe. E tem coisas que você tem que parar, respirar fundo, se reportar a palavra. As coisas vão se ajustar, vão se acalmar. É só você recua. Está muito tumultuado, está difícil escutar Deus, irmão, é hora de, não é retroceder, mas é recuar. Para o teu carro. Dá uma marcha ré, se for possível, para escutar a voz de Deus, ou acelera mais devagar, diminui a velocidade para você ver a tua mente corrigida pela palavra. Você está entendendo? E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser embriagado pelo Espírito. Sabe que no Pentecostes, as pessoas, quando receberam do alto, quando foi a confirmação do Espírito Santo hoje que habita em nós, está lá em Atos essa história, quem olhava as pessoas tão glorificando a Deus e pulando, e diziam que eles estavam embriagados. E eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas o povo ímpio, o povo que não sabia, os escribas e fariseus, diziam que estão embriagados. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: peraí, poxa, parece que está embriagado. Você não viu a televisão? Você sabe que teve uma... E olha que é irmão daqui da igreja. Mandou essa semana, acho que foi domingo, logo cedo, você vê, mandou para mim, Comando Vermelho está tomando o morro tal, que é o nome do morro que tem aqui por perto. Evite essa área. Quer dizer, a pessoa estava dizendo para mim, uma pessoa da igreja estava dizendo para mim, eu nem estava aqui, eu estava em Curitiba, né? Mas eu jamais ouviria essa pessoa, para eu não vir à igreja. Alguém da igreja que não tem visto muito na igreja, está com a mente totalmente ocupada pela direita e pela esquerda, está assistindo muito aquela televisão que chamam de lixo, que eu não chamaria, porque o lixo é reciclável, e fica dizendo para eu não vir à igreja, porque o comando, qual é o comando que está sobre a sua vida, irmão? Enchei-vos do Espírito. E aí sabe o que vão dizer para você? Vão dizer: se esse irmão, né, caso eu estivesse aqui, me visse vindo para a igreja, e hoje, até hoje, quando eu vim para cá, eu vi vários pontos aqui com 2 militares armados e tal. Existe uma nuvem do comando do mundo por aí, que a mim, desculpe, vão olhar para mim e dizer: tá doido, tá embriagado, parece que está anestesiado, parece que não está vendo as notícias. Irmãos, eu estou cheio do Espírito Santo. Onde Deus mandar, sobre terra ou mar, irei. Se é para servir a Deus, irei. 1 Timóteo 4, versículo 16, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, ou seja, desenvolva a sua salvação.
que é o que ele fala aqui, a salvação, a soteriologia, a salvação no sentido mais amplo. Ele diz, porque fazendo assim, desenvolvendo aquela salvação que você recebeu, que Deus já te deu, ele diz, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E essa salvação no sentido macro, no sentido lato sensu, é você viver nesta terra com condições de segurança espiritual. Vão dizer, está embriagado. E você vai dizer amém, do Espírito Santo. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer, mas você bebeu o que hoje? Por que não fica por aqui mesmo? Você vai dizer, não, eu quero ouvir Deus. Sabe, Jane? Tem gente que vai dizer para você, por que você não tem tanta igrejinha aqui em Mauá, tanta igrejinha? Vai até cantar para você, igreja pequena. Desculpe, irmãos, eu não indico para você uma igreja perto da sua casa. Eu indico para você uma igreja em linha com a graça de Deus, com a revelação do novo pacto, porque só isso vai transformar a nossa mente com uma visão espiritual. A nossa psique vai ficar tão forte que, por maiores que sejam os ventos, mais fortes que sejam os ventos, por mais altos que os rios subam com suas águas, por mais, ainda que chova granizo, né? Teve um lugar aqui ontem, no Rio de Janeiro, que choveu granizo, ainda que as chuvas sejam de pedras, né? Gelos, que seja a maior tempestade, nossa casa vai permanecer de pé. A nossa casa é espiritual. Nós vamos glorificar a Deus tantos dias quantos Deus nos conceder nesta terra, com visão, com visão. Vamos estar aqui desenvolvendo a nossa salvação, vamos estar aqui dando frutos, vamos estar aqui vivendo o poder emocional que só uma vida com as emoções equalizadas pela revelação da graça de Deus poderá viver nesta terra. Crendo que vai para o céu, seja no desenlace da nossa carne aqui, num momento naturalmente falando, ou seja, o arrebatamento da igreja, mas até o último dia que Deus nos quiser permanecer nesta terra, viveremos para a honra e glória daquele que é digno, o único que é digno de recebê-la. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Graças a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu sou o bispo Daniel Anecleto. Senhor Jesus Cristo, obrigado. Obrigado, obrigado e obrigado. Glórias a Ti, Pai, eternamente, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. E que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas para todo sempre. E aqueles que estão firmados nesta palavra, com a psique, com as emoções totalmente renovadas, digam amém, amém e amém. Como a
voar acima das nuvens. Nada vai me abalar, assim como a águia, assim como a águia, subirei sem parar. Vencerei tempestade, com Cristo eu vou reinar. Minhas altas montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar, com asas subirei como águia, pois tu és meu refúgio. Para ti impossíveis não há. Assim como a águia, tu me fazes voar acima das nuvens. Nada vai me abalar. Assim como a águia, subirei sem parar. Vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Vencerei tempestades, com Cristo eu vou reinar. Você está reinando em Cristo Jesus? Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.